Boa noite, como é que vocês estão? Vamos entrando, vamos dando a boa noite, o nome da cidade, o nome do estado. É um prazer enorme estar com vocês, obrigado pela presença. Um horário um pouco mais tardio, fora do nosso convencional, né? Então é a hora de ver quem está acordado. Biel, bem-vindo. Jorge, obrigado pela presença. Neme Júnior, Fábio, Emanuel, Márcia, bem-vinda. Aninha, bem-vinda. Adi, bem-vindo. Andrei Lopes, grande abraço, doutor. Deus abençoe. Andrade, personal Rodrigo, bem-vindo. Renata, bem-vinda. Cristiano, Miro, grande Miro, amigo querido, Deus abençoe você. Espero que esteja tudo bem aí. Cris, bem-vinda. Diego, bem-vindo. Henrique Miguel, parceiro e irmão de sempre, parceiro fera, amigão. Jorge, Pedro, bem-vindo. Coreoli, bem-vindo. Juninho, Cris aí de Criciúma, Santa Catarina. Pedro Vitor, Edson, vamos embora, vamos lá. Neto, sempre presente, Neto, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Toninho, bem-vindo. Bruno Silva, professor, né? Marco Cristo, bem-vindo. Juliana, Alan, grande Alan. Vamos lá, Dani Souza, bem-vinda. Regis, Carlos, Marcelo, o Alexandre Evangelista já está na área. Vamos lá. Henricão, fica até o final aí, é um grande prazer estar com você aí. Ricardo Felipe, lembrando que o texto amanhã você que faz, Henrique. Magna, vamos lá, vamos chamar o pessoal, cada um convidando 1 ou 2 ou 3, 10, 15. Certamente nós teremos um número bem expressivo aí. Afinal de contas, não é toda hora que a gente tem um Lê aí, o evangelista nos presenteando aí na tarde da noite. Ivan, bem-vindo. Ronaldo, vamos lá. Simpson, Simone, Carlos Eduardo. Vamos lá, vamos chamar as pessoas, clica aí na setinha. Tanta turminha que me acompanha o Lê. Não sei, Henricão, você que vai ver aí, meu. Pega alguma coisa aí, a gente escreve e manda e vamos meter bronca. Vamos lá, Toninho, vamos meter bronca. Vitão, vamos lá, vamos chamar o Lê? Vamos lá, vamos começar? Enquanto isso, vocês vão entrando aí, tá bom? Vou ver aqui o Lê. Paulo, bem-vindo. Borges, legal. Vamos lá. Grande Alejandro Evangelista. Muito E aí, professor? Nossa, mas você tá com visual... meu topete. Nossa. Amante latino, né? É isso. Você pintou o cabelo ultimamente? O que tá acontecendo? Não, eu não... A idade não me atinge. Só a barba, né? Cara, que bonito. Você ficou muito elegante. Uma aparência extremamente saudável e convidativa. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Bom, seja bem-vindo, Lê. Eu tenho um carinho muito especial por você e principalmente pela oportunidade que eu tive de ter você como meu professor, de pelo menos eu acredito que de 3 ou 4 pós-graduações na nossa velha Gama Filho e depois de Estácio, e assim foi. Você foi meu professor ali em 3 ou em 4 oportunidades e a amizade se estendeu e hoje eu tenho o prazer imensurável de agradecer você publicamente por tudo que você fez na minha vida, representa na minha vida. E certamente estava conversando com os meninos que me ajudam no marketing digital. Falei, puxa, eu quero um pouquinho do que é o Alexandre Evangelista em competência, porque eu te conheço há muitos anos, por mais que nós tenhamos uma idade parecida, mas como eu comecei um pouco mais tardio na educação física, então eu acabei tendo presente, né, de ter você, de ter o Cauê, que foi uma das pessoas que me lançou no mercado, literalmente, né, dando a oportunidade de me indicar para cursos. O Machado foi meu professor da graduação e o Dr. Charles Lopes foi meu orientador e também professor de pós. Então eu tenho assim um carinho especial e uma admiração muito grande por você, por tudo que você representa para a educação física brasileira. As mesmas palavras que eu estou dizendo para você, certamente, não só eu, mas muitas pessoas que me seguem sabem que são verdadeiras e o carinho que eu expresso publicamente são carinhos que eu expresso nas trincheiras sem ninguém saber. Em aulas, em cursos, eu uso você muito como referência.
Então, obrigado, viu? Obrigado por fazer parte da minha trajetória. Na verdade, Léo, quero agradecer você por me convidar, muito obrigado. A gente tem caminhado juntos aí há muito tempo nessa jornada acadêmica e eu quero agradecer pelo convite e estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar, vamos falar sobre treinamento funcional e vamos mostrar como as coisas funcionam. Muito obrigado também, eu tenho acompanhado o seu crescimento, não só presencialmente, como também nas redes sociais. E é muito bacana, né, a gente ver profissionais dando certo e ajudando outras pessoas, como é o nosso caso, principalmente o seu caso, que quase foi padre, não é? Só não foi padre porque Deus não quis. Deus falou, não, vai para a educação física ajudar as pessoas. É isso daí. Vocês podem não saber, mas o Léo, ele fez teologia e quase virou padre. Ele só não virou padre porque ele não conseguiu manter o celibato. Foi o único problema. O resto, fantástico. Se bem que tem padre que não consegue, vira também, né? É verdade, é verdade, é verdade. Tem o coroinha, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Prazer estar aqui, Léo. Quando você quiser, estou à sua disposição. Vamos lá. Bom, acho que o assunto é um assunto que você vai fechar, na verdade, a semana, né? É a semana do treinamento funcional. Então, a gente teve o Machadão falando sobre o bodywork, sobre o cross-trainer. Depois, nós tivemos o Marzo. E dessa forma, a gente tem caminhado aí, né? Discutindo um pouquinho sobre o conceito do treinamento funcional. Então, quando eu tive a oportunidade de linkar o seu nome, eu falei, putz, ele é uma das colunas do treinamento funcional no Brasil, tanto no conhecimento científico, como já da vivência do treinamento. Então, a primeira pergunta que eu queria trazer, até porque você foi meu professor de treinamento desportivo, naquela saudosa primeira pós-graduação que eu fiz, e você me deu algumas disciplinas muito específicas, no qual eu uso até hoje, principalmente a disciplina de resistência. Qual é a diferença que você enxerga dentro de uma leitura do treinamento desportivo, como ciência do treinamento desportivo, dentro de uma perspectiva do treinamento funcional? O que eu coloco dessa maneira é: há uma identificação de mudanças claras do que é o treinamento do esporte, treinamento desportivo, dos conceitos e os pilares e as suas variáveis, dentro agora de um conceito funcional, no qual o mercado de fitness aderiu muito bem, tanto no sentido de academias, quanto também em aulas personalizadas. Então, dessa maneira, a gente pode começar a bater a primeira bola aí. Na verdade, quando se fala muito de esporte e qualidade de vida e saúde, eu me lembro da época da graduação, né? Prometo que vou ser breve, eu não vou ficar divagando, não, como todo homem de meia idade. Eu prometo vou ser breve. Na verdade, na minha época, a gente tinha aí duas opções para trabalhar, né? Eu me formei na década de 90, no final da década de 90. A gente tinha duas opções. Ou a gente trabalhava com fitness, ou a gente trabalhava com esporte, ou a gente trabalhava com a escola. E aí, de repente, veio o fitness. Porque o personal training, ele começou no meio da década de 90 aqui no Brasil. Você tinha lá Madonna e Demi Moore, que não conseguiam treinar, e aí, por não conseguirem treinar, por serem muito famosas, acreditem, elas já foram musas, já foram divas, elas contrataram um professor para passar treino na casa delas, lá em Hollywood. O grande problema é que isso chegou no Brasil uns 2, 3 anos depois, e olha só que confusão. Enquanto nós, estudantes de graduação, estávamos recebendo informações para trabalhar com esporte ou na escola, de repente chega o fitness e faz um boom. E aí, o que a gente teve que fazer? Dá para pegar o que tem da escola? Não, não dá, porque é outra área, dentro da educação física. Então, a gente teve que pegar do treinamento esportivo. É por isso que até hoje nós usamos conceitos do treinamento esportivo para trabalhar com fitness. Não é? Só que, infelizmente, não é a mesma coisa. Quando você pega, por exemplo, alguns conceitos que você usa com um atleta que treina já há muitos anos e compete nacional e internacionalmente, você não pode aplicar esses mesmos conceitos para a dona Maria, que é dona de casa, para o seu João, que é aposentado, para a Cláudia, que é médica, para o Arnaldo, que é advogado, e vai para a academia treinar 2, 3 vezes na semana. Então, não dá. E eu acho que esse é o gap que falta. Não é? Porque a gente pegou alguns conceitos do treinamento, jogou para o fitness, sem fazer as adaptações necessárias.
E aí você pode ter alguns problemas com isso. Um dos problemas muito grandes que eu vejo é o não controle da progressão dos exercícios dentro do treino funcional. Porque hoje a sessão de treino funcional é um juntado de quase tudo que não trabalha quase nada. Então se trabalha um monte de exercício sem entender as progressões e regressões, sem se fazer um controle de, olha, será que meu cliente consegue trabalhar com isso? A partir do momento que ele consegue, quais são as ferramentas que eu vou usar de progressão? De quanto em quanto tempo eu progrido? Então, essas são as dúvidas principais que nós temos. Quem que é o iniciante, quem é o intermediário, quem é o avançado dentro do treinamento funcional? A gente não sabe. E assim, na verdade sabe, né? Mas pouca gente sabe. Então, eu acho que o gap é esse. Veio do treinamento? Veio do treinamento. Veio um pouquinho da reabilitação, da fisioterapia? Veio da reabilitação, da fisioterapia algumas coisas. Principalmente o trabalho do core, de estabilidade. Veio. Só que o grande problema que eu vejo nós não sabemos progredir nessas cargas de treinamento. É o grande problema. Quer ver um exemplo? Se eu virar e falar aqui conceito de densidade, que você domina muito bem, Léo, que eu já assisti palestras suas que foram fenomenais sobre o conceito, tem muito colega que não sabe o que é densidade. Não sabe que é o produto entre estímulo e recuperação. Não sabe, né, quanto é o tempo que eu dou de estímulo e quanto ele tem que descansar. E esse descanso, eu vou além, ele tem que ser ativo ou passivo. Então, tem muitos colegas que não sabem conceitos básicos para prescrição. Imagina, então, conceitos de progressão, como, por exemplo, quando é que eu posso progredir de um polichinelo para um burpee? Será que tem algum exercício no meio do caminho aí? E tem, né? Existem vários exercícios que você pode trabalhar para sair do polichinelo e chegar até o burpee. O problema é que, infelizmente, os profissionais, hoje em dia, eles não têm essa familiarização. E por que eles não têm essa familiarização? Eu arrisco a dizer porque eles não têm a identidade na área hoje de quem trabalha com isso. Infelizmente, não tem. Eu sei porque eu dou aula na graduação há alguns anos. Você tem alunos que estão no 8º semestre que não sabem quem é, por exemplo, Leonardo Lima, Cauê Teixeira, Márcio Grigoletto, que hoje são os caras que trabalham muito com treinamento funcional. Eles simplesmente não sabem. E por que eles não sabem? Porque eles não estão acostumados a ir atrás da informação de qualidade. Eles estão acostumados a ver posts de Instagram, eles estão acostumados a ter uma informação bem superficial, aqueles treinos prontos de internet. E veja, não tem nada de errado com isso. Eu sou a favor, né, de você buscar a internet para ter informação, só que é preciso ter critério. Então, infelizmente, falta muita coisa. Se de repente eu perguntar para algum aluno meu, eu trabalho com funcional, e aí eu pergunto, você já fez algum curso? E com quem? Ele não sabe responder, não fez curso. Né? Não conheço, por exemplo, grandes empresas como a BPRO, que oferece bons cursos, o grande Core 360, que também, que durante muitos anos ofereceu cursos de qualidade. Então, eles não têm esse referencial para buscar informação. E aí a gente junta, né? Além de não ter informação, ainda não tem o referencial para buscar essa informação. Eu acho que é isso. Mas respondendo a sua pergunta, sim, o treinamento funcional ele tem muitas similaridades com o esporte. Só que a gente adaptou para a saúde e qualidade de vida. É isso. Fantástico. A gente lembra também até, né, dos critérios avaliativos que são utilizados, né, justamente para identificar quem é esse sujeito. Se é um sujeito descondicionado, se é um sujeito que tem déficit motor. E os trabalhos não são até analisados de uma maneira global e acaba trazendo também um grande problema na prescrição. Eu lembro uma vez, o saudoso Mauro Ghiseline está até presente aí, que também é uma das grandes referências do treinamento. Eu lembro uma vez que eu fui em Recife e a minha aula, eu acho que iria começar umas 8h30, 9 horas, e eu fui andar ali na Praia da Boa Viagem, né? E ali é muito quente, então os grupos de treinamento funcional começam muito cedo, 5 horas da manhã, 5h30, eles já se alocam ali. E por curiosidade eu falei, quer saber, eu vou parar e vou ficar uns 15 minutos em cada empresa que tem o teu profissional lá. Então eu acabei vendo uns 6, 7 trabalhos nesse período. O que eu percebi? Puxa, Lê, não mudou absolutamente em quase nada os trabalhos das 7 empresas que estavam executando ali. E o que me chamou a atenção
foi o grande desdém dentro do estado de treinamento de cada sujeito. Porque eu lembro um grupo ali que me chamou muita atenção, que tinha uma senhora que literalmente ela era obesa e ela sendo exposta a vários saltos com obstáculos na areia. E aquilo me deu um choque tão grande, porque ela estava fazendo a mesma atividade que adolescentes, as mesmas atividades que pessoas que tinham grande vigor. Então isso me traz assim grandes pontos de questionamento. Até que ponto nós estamos prescrevendo treinos, gerando programas de treinamento, ou de fato nós estamos numa cultura ainda de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o teu sinal está um pouquinho ruim. Eu não sei se é o teu Wi-Fi ou é o 4G. Eu deixo sempre no 4G. Eu estou no 4G. Para o 4G, então daqui a pouco ele volta. Mas dá para me ouvir, né, Lê? Dá, tô super tranquilo aqui. Tô bem, tô te vendo muito bem também. Ah, então tá bom. Só a tua imagem que tá meio aqueles filmes de terror, assim, mas ela vai voltar, se Deus quiser. Então, Lê, aí vamos lá. Então, o que a gente pode entender? A gente não consegue entender, Lê, aí eu pergunto para você. Quando eu parto da premissa que treinamento, ele parte de método, e método, na minha concepção, ela vem de uma leitura de procedimentos diante das manipulações, das variáveis agudas e a sua organização, manutenção e monitoramento e, obviamente, a aplicação e a estrutura dos estímulos que vão ser dados. E aí, eu fico preocupado, porque significa que a unidade mais importante, pelo menos o que eu enxergo, do contexto do programa do treinamento funcional, óbvio que é um contexto enorme, mas eu poderia dizer que as coisas acontecem na sessão, que é onde dá vida. Tudo que você programou, tudo que você teve de abordagem reflexiva das avaliações, mas é na sessão que acontece. E por que eu digo isso? Porque a minha preocupação que eu tenho, aí eu pergunto se você também carrega essa preocupação, é que a gente não consegue identificar a necessidade do sujeito real sobre o que ele realmente precisa, que é necessário para aquele momento. Então, de uma maneira bem simplória, nós sabemos que todo mundo tem que ter a melhora da capacidade de resistência, a melhora da capacidade de flexibilidade, que envolve também mobilidade, envolve trabalho de alongamento, enfim. A questão é como a gente vai aplicar isso. E quando eu digo isso, há uma necessidade, mas será que naquele momento, como eu vou trabalhar aquilo, baseado no que você identificou naquele momento de sessão? Puta, Léo, ainda não estou entendendo. Então, porque quando eu falo na sessão, vamos imaginar que a aula seja às 7 horas da noite. Das 7 horas e o que antecedeu às 7 horas, muita coisa pode acontecer. Da última sessão até aqueles minutos que antecedem. E o que eu percebo? Que todo mundo entra numa unidade funcional de sessão, que é a mais importante, e o treinador ou o personal trainer, ele não tem um critério de avaliação para ele poder também delinear mudanças que deveriam ocorrer naquela sessão. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa dormiu mal, as pessoas às vezes ela está com dor no pescoço, a pessoa às vezes ela está com a sintomática da hérnia dela de novo. Então eu percebo assim um grande descaso. Então o que eu pergunto para você, você também identifica isso, Lê? Ou é uma coisa muito de quem está ficando com barba branca, cabelo branco e cabelo caindo? Eu também identifico isso bastante. Inclusive, é um grande problema, porque a gente já tem aí a limitação da aula coletiva, né? E assim, me desculpa, né? O pessoal fica bravo comigo, mas se falar o princípio da individualidade biológica, desculpa, numa academia você não tem princípio da individualidade biológica, ainda mais numa aula coletiva, isso não existe. Né? Eu costumo dizer, quando eu dou aula, que o que está no slide é bonitinho, é ursinho carinhoso. Agora, quando você vai para uma academia, numa segunda-feira, às 8 horas da noite, não é o ursinho carinhoso que você vai encontrar, é o The Walking Dead. Então, quando você tem uma aula coletiva, é difícil você trabalhar com o princípio da individualidade biológica, não dá. Você tem, às vezes, numa aula, 20, 25 pessoas,
sendo que grande parte delas você nunca viu na vida. E aí você tem que organizar as sessões de treinamento em cima disso. Né? O professor, ele fez, espero eu, né, em teoria, fez um planejamento do que ia trabalhar sem saber quem que ele ia encontrar lá na frente. Então a gente tem que levar em consideração também que esse sistema, eu não estou dizendo que não estou aqui para julgar se o sistema é certo ou errado. Okay? As pessoas têm que buscar academia, têm que procurar atividade física e exercício físico nas academias, tem. Mas o sistema, ele é injusto com o professor. Agora, o pior é que o professor, por falta de habilidade, conhecimento e estudo, ele consegue deixar o que é ruim pior ainda. E esse é um grande problema. E aí, vou dar um exemplo aqui para ajudar, tá? Não só para criticar. Senão o pessoal fala, pô, você fez a live que o Léo só falou, só meteu o pau, não ajudou ninguém, você não colaborou. Então, vou pegar aqui, por exemplo, duas perguntas, né, que eu gostei muito, se você me permite. Uma pergunta do André, que ele fala, é importante também vivenciar, não é? Sim, tem que vivenciar. Então, para resolver o problema, já que o problema existe, você, Léo, levantou a bola muito bem, de que você vê as academias, todo mundo aí só reproduzindo o movimento, sem se preocupar com mais nada, as coisas acontecendo, às vezes indivíduos com biotipos totalmente diferentes fazendo o mesmo exercício. Então, para tentar minimizar o problema, né? Porque eu já coloquei aqui o cenário. Aula coletiva, aula em grupo, ela é injusta. Porque, como eu falei, já expliquei, o professor às vezes vai pegar cliente que ele nunca viu na vida, o cara aparece lá a primeira vez de paraquedas, e aí ele tem que dar conta. Mas para minimizar isso, pego a pergunta aqui, estou ficando velho, estou me tornando repetitivo, minha esposa fala muito isso. O André Barros, importante também vivenciar, não é? Tem. Então, a primeira coisa, professor, não você, Léo, tá? Porque você já sabe disso, mas professor que está aqui nessa live, que está me ouvindo, professora, se você não fizer um movimento, você não sabe ensinar o movimento. Para com aquela merda que tem nas faculdades, eu sei, que fala, não precisa saber para ensinar, e não é lúdico. Sabe o que é lúdico para mim? Lúdico é sinônimo de, eu não sei o que fazer, então vou dar um nome bonito para tentar enganar o aluno. Isso para mim é o lúdico. Então, primeira coisa, André, você tocou no ponto fundamental. Se você não souber agachar, como é que você vai ensinar o cliente a agachar? Se você não souber fazer uma flexão de braço, como é que você vai pedir para o cliente fazer uma flexão de braço? Então, a primeira coisa, treine, mantenha-se fisicamente ativo, tenha aí o corpo em condições de executar os movimentos. Porque aí eu faço uma pergunta, tá? E desculpa de não ser politicamente correto, mas fiquei velho já, qualquer coisa pode falar que eu estou senil. Tem essa desculpa. Se você não treinar, não vai, não dá. Então começa a fazer exercício. Tá legal? Porque senão a coisa não anda. Aí vem outra pergunta aqui da Daiane, né? A Deiane Lima. E como podemos fazer essas avaliações de quando progredir e regredir? Você me permite, Léo? Eu vou dar aqui um pouquinho do que eu vivenciei na minha prática e do que eu vivencio lá, prestando assessoria, lá testando agora os protocolos da Smart Fit. O que a gente faz? A gente testa muito o controle interno de carga. E aí, a cada estímulo, a gente testa, a gente analisa e acompanha a frequência cardíaca, acompanha o prazer, que tem uma escala chamada Feeling Scale, que é uma escala de prazer que vai de mais 5 a menos 5. Então, se você jogar na internet, escala de prazer, você vai achar. A gente acompanha também a recuperação, que é uma escala de 0 a 10. Então, quanto mais próximo do 10, mais recuperado. E nós também mensuramos a percepção subjetiva de esforço, que vai numa escala de 0 a 10. Não é? Só que é o contrário da recuperação. Quanto mais próximo do 10, mais difícil. Então, se você começar a usar essas ferramentas subjetivas, de, por exemplo, prazer, como é que está o prazer? Mais 5 ou menos 5? Se o cliente falar menos 3, menos 4, ele está muito próximo de menos 5. Então, aquilo está gerando um desprazer. O tiro está saindo pela culatra. Na hora, você tem que adaptar os exercícios. De repente, você fala assim, como é que está a recuperação, pessoal? De 0 a 10. Se você vê que, de repente, todo mundo começa a dar nota baixa para a recuperação, é o momento na sessão de você aumentar o intervalo de recuperação entre os estímulos ou, então, diminuir a complexidade do próximo exercício que virá. Então, se de repente você planejou para trabalhar com o squat jump, que é o salto com agachamento, você vê que o número aí da recuperação de 0 a 10 está muito baixo, ou seja, as pessoas estão pouco recuperadas, de repente você pode substituir o squat jump por um agachamento simples. E aí começa a ficar mais fácil. Ou mesmo, de repente, trabalhar com outros exercícios de menor complexidade. Então, Deiane, o que eu recomendo aqui? Faça o controle de carga.
o controle interno de carga, principalmente, para que você tenha aí um ajuste externo dessa carga. E também trabalhe com complexidade de exercício, entenda a complexidade de exercício. Tem um livro aí muito bom do Alexandre Machado, que ele fala muito bem disso, né, sobre complexidade no HIIT. Ele tem exercícios de baixa complexidade, como polichinelo, polissapato, corrida no lugar, e exercícios de alta complexidade, como squat jump, como um burpee. Então, acho que é uma boa ideia a gente começar por aí. Fazer controle geral. E essas ferramentas que eu mostrei, elas são muito simples, você consegue usar com um grupo numa boa. E aí, talvez, você minimize os problemas de uma aula em grupo. É isso, Léo. Concordo com você. Uso essas escalas assim já há um bom tempo, e principalmente pela relação da duração do trabalho, que é a duração da sessão. Então isso é importantíssimo, né? Você vê que em menos de 8 minutos aí você trouxe algo que é aplicável e que muitas vezes nós deixamos de realizar. E hoje a gente tem tecnologia para isso. Hoje a gente tem até software com esses componentes de carga interna de treinamento. Eu lembro quando eu montei um trabalho numa academia aqui em São Paulo, e nós montamos um centro de treinamento funcional. E ali nós adquirimos, né, os controles da variabilidade da frequência cardíaca, das percepções subjetivas de esforço, e ele já gerava automaticamente esse controle e saía no computador. Então, isso é uma tecnologia alta, mas a gente consegue fazer isso ainda com papel e caneta. E depois é chegar e colocar no celular aí pronto. E aí, Lê, deixa eu te perguntar outra coisa, e o pessoal pode fazendo pergunta aí que fica mais interativo ainda. O tema é muito bacana. Lê, quando a gente pensa em possibilidades aí do treinamento funcional, que é o tema, né? E você que propôs falar sobre essa tendência, essas modificações de infinitas maneiras de trabalhar. Como é que você faz a leitura desse momento de década de 90 e chegando hoje? Quais são as possibilidades que alguns personagens ainda desconhecem do treinamento funcional? Quais são os caminhos atuais que nós temos no cenário? Bom, a primeira coisa a gente precisa entender é que treinamento funcional, ele precisa ser multicomponente, né? Ele precisa desenvolver várias tarefas físicas ao mesmo tempo. O treinamento funcional ele tem que utilizar exercícios multiplanares, em diferentes planos de movimento, sagital, frontal e transversal, e ele trabalha com exercícios multiarticulares, de alta ou de baixa complexidade. Então, o meu treinamento funcional, e a gente tem uma série de trabalhos aí do nosso grupo publicados em relação a isso, até passou voando a caneta aqui, vou pegar porque ela cai, eu preciso da caneta. Tem algumas coisas aí, meu topete pegou. Então, nós temos alguns trabalhos interessantes publicados que caracterizam, né, o que é o treinamento funcional. Então, o treinamento funcional, ele trabalha de forma multissistêmica, ele trabalha de forma multiplanar e trabalha com exercício de baixa e alta complexidade. E o que eu vejo do cenário do treinamento funcional? O treinamento funcional ele permite fazer uma coisa que os treinamentos tradicionais não permitem. O que é? Trabalhar só com peso corporal ou trabalhar apenas com acessórios. E vou dizer mais, é isso hoje que está salvando a nossa área. Por quê? Porque os treinos online, que estão dominando aí o grande mercado, eu aviso, eles vieram para ficar, eles foram uma alternativa fantástica para que os profissionais, os professores de educação física, eles continuassem tendo seus rendimentos. E uma coisa interessante é que o aluno, ele não tem uma academia na casa dele. Muitas vezes ele vai ter o peso corporal, ele vai ter um rubber band, um TheraBand, e vai ter um banquinho para treinar. É isso que o aluno tem, que o cliente tem. Então, o treino funcional, ele permite com que você trabalhe com poucos acessórios, com poucos materiais, em espaços reduzidos. Eu estava acompanhando na internet, inclusive, um vídeo, esqueci o nome, acho que é uma portuguesa, trabalhando com exercícios na escada. E ela fez um monte de coisa bacana. Então, se você tiver a criatividade, você consegue trabalhar muito bem com treinamento funcional, que é o que a gente chama de treinamento funcional usando peso corporal. Né? Então, é uma variação, porque o treinamento funcional, ele tem muitas variações. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com High Intense Functional Training, você pode trabalhar com HIIT Bodywork, você pode trabalhar circuitos funcionais, você pode trabalhar, por exemplo, deixa eu ver mais o quê? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Você pode trabalhar, por exemplo, com High Intense Circuit Training,
Então você tem muitas variações dentro do treinamento funcional e grande parte delas você usa só peso corporal e acessório. E o bacana, que é o que a gente precisa entender, treinamento funcional é diferente de treino tradicional. Então uma sessão de treinamento funcional, ela também tem que ter uma duração diferente do treino funcional. Você não pode colocar sessões com duração acima aí de 30, 40 minutos. Na verdade, então, Alexandre Machado, que trabalha com HIIT Bodywork, que é uma variação do treino funcional, ele recomenda que as sessões de treino, elas tenham duração em torno de 20 a 30 minutos. Então, está de excelente tamanho. São treinos com eficiência de tempo e são treinos que oferecem excelentes resultados. E aí, se você me permite, Léo, deixa eu mostrar um dos protocolos aqui que a gente vem testando lá na Smart Fit, que eu presto assessoria lá com o Luizão Carnevale, que gentilmente me convidou para trabalhar com ele. O que a gente vem fazendo? A gente vem testando os protocolos de treinamento usando peso corporal, que é o HIIT. E são protocolos que duram 20 minutos, usando só o peso corporal. Se você me permite, claro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, tá aqui, ó. Por exemplo, tá aqui, ó. Você tem os exercícios trabalhados por blocos. Então, se você pensar bem, se você ver, vai dando curtida aí, pessoal, porque é importante. Porque o Instagram sabe que a gente existe. Vai dando coração aí. Eu quero corações, porque hoje eu tô carente. Então, você tem aqui o bloco A, bloco B e bloco C. Aí você tem, então, exercício, como, por exemplo, salto vertical, tem um abdominal, corrida no lugar. Você tem um bloco, o segundo bloco e o terceiro bloco. No segundo bloco, uma flexão de braço aberta, o agachamento sumô. Você tem o skipping, o escalador. Terceiro bloco, pole-sapato, flexão de braço. E aqui você tem a prancha spider. Então, são 3 blocos. Olha o pessoal dando corações. Estou tão feliz, vou até abrir uma garrafa de vinho mais. Então, tá aqui os 3 blocos. E você tem 40 segundos de estímulo com 20 de recuperação. 40 estímulo, 20 recuperação. E aqui 40 estímulo, 40 recuperação. E repete 2 vezes o bloco. E aí, de um bloco para o outro, 1 minuto de intervalo. Você tem, então, as micropausas entre os exercícios e as macropausas entre as séries, que são 2 séries, e entre os blocos. E aí, a gente conseguiu resultados fantásticos de condicionamento físico com esses indivíduos. Resultados fantásticos. Inclusive, a gente tem lá o ultrassom, que analisa a espessura muscular, a gente demonstrou até hipertrofia muscular em membros inferiores e superiores. Aí a pessoa vai perguntar, mas foi o mesmo grau de hipertrofia do que tem na musculação? Claro que não foi. Mas teve hipertrofia. Isso serve para mostrar que exercícios funcionais, usando peso corporal, usando até algum acessório, eles funcionam muito bem. Só que agora cabe ao professor saber quais exercícios ele tem que usar. Então, veja, qual que é a realidade do treinamento funcional? É essa. Qual que é a realidade da educação física hoje? É essa. Você pega o colégio americano, por exemplo, nos últimos 3 anos, ele coloca o treinamento funcional aí, usando peso corporal, o treino intervalado de alta intensidade com as principais tendências. O body weight training é uma das principais tendências. E essas tendências vêm para ficar. Então, se você que está me ouvindo aí, é aquele profissional que trabalha só com musculação, fica naquela coisa quadradinha, que vem com musculação desde a década de 90, e, rapaz, você vai perder mercado, você vai perder espaço. Então, tem que se adaptar. Porque, Léo, não é o mais forte que sobrevive, é quem se adapta mais rápido. E, ó, eu já estou dando essa tocada aí desde março, quando começou a pandemia. E aí tem gente que não me escutou e hoje está sem trabalhar. É uma pena. E você vê que você está utilizando um protocolo aí, que é um protocolo para o coletivo. O coletivo que eu digo assim, provavelmente deve ser na área do treinamento de força, né? Não é na área de coletivas. É naquela área que a gente usa para o treinamento funcional, né? Creio eu. Então, o que significa? Significa que é viável e é aplicável. E todos os componentes das variáveis estão inclusas ali. Você viu que você mencionou a micropausa tendo uma relação do esforço e a recuperação X, a recuperação entre blocos sendo maior, ou seja, a complexidade que foi muito clara na montagem dos exercícios, saindo de uma característica mais simples e indo por uma característica mais complexa e combinada de elementos aí em relação a segmentos musculares e articulações, ou seja, é viável. Uma pergunta que estão fazendo aí, a segunda pergunta é sobre
o treinamento funcional aplicado para criança. E eu vou usar, e jogo para ler, mas antes eu vou usar o caso do Nicolas, né, que é o meu filho de 8 anos. O Nicolas, ele acabou tendo um pouco de peso a mais esse período de pandemia. Até porque, como a minha sogra mora comigo, então a vovó gosta de dar as coisinhas que o neto gosta. Então eu tenho um menino de 8 e um menino de 18. Então uma diferença absurda. O de 18 gosta de skate, jogar basquete, que tá magrão, tá alto. O Nicolas, ele adora também fazer atividade, mas ele gosta de comer doce. Resumindo, engordou aí. E aí, por força maior, eu acabei tendo que tentar agora, obrigado pela senhora Lima, de aplicar o que eu estudo no menino. Falar, agora está na hora de você colocar. E aí não teve jeito. Falei, puxa, agora não é a minha área, eu não sei se você tem essa facilidade, eu não tenho, de trabalhar com criança. Eu tenho muita dificuldade em trabalhar com criança. Eu fui expulso na escola do Nicolas quando ele era pequeno, para tentar ter desconto na mensalidade, e não deu certo, não bateu o negócio ali. E aí, o que eu fiz com o Nicolas? Treinamento funcional. Eu apliquei trabalhos de coordenação, agilidade, zigue-zague, pular cone, e eu usei como desafio. O que era o desafio? Como ele gosta de jogar no gol, cada vez que eu fazia 3 gols, ele tinha que fazer o circuitinho. E cada vez que ele defendia, eu fazia o circuitinho. Então a gente ficou nisso. Quanto tempo durou? A sessão durou 15 minutos, porque é uma criança. Depois chegou uma outra criança, e aí, obviamente, virou a bagunça total lá, e os dois ficaram se desafiando. Saiu até gol a gol ali. Então é assim, respondendo a pergunta da guria aí, em relação à idade. Poxa, eu acho que a idade vai muito da expertise do profissional que entenda de desenvolvimento e maturação. E que ele entenda que as aptidões têm que ser treináveis e, obviamente, respeitando esse processo, que não é baseado em idade, né? É um processo baseado nas experiências e vivências e, obviamente, a maturação de cada criança. O Nicolas, ele é uma criança de 8 anos que provavelmente é diferente de uma criança de 8 anos no campo, no rural. Então, a minha dificuldade com ele, em relação principalmente a trabalhos coordenativos, supostamente eu acredito que uma criança que vivencia um contexto rural, de ajudar o pai, aí ali fazer os trabalhos, enfim, ele não tem a tamanha dificuldade como o Nicolas teve. Então, aí eu pergunto para você, Lê, você também acredita numa idade ou você tem essa mesma visão? Respeitar o desenvolvimento motor, respeitar a maturação, não se prender só ao cronológico, mas entender a experiência e a vivência do mundo da criança em relação à aplicação do treinamento funcional. Léo, eu vou fazer as suas palavras as minhas palavras, porque eu não entendo nada de criança, eu não entendo porra nenhuma de criança, eu não trabalho com criança, a única experiência, o contato que eu tenho com criança são as duas que eu tenho em casa aqui. Inclusive, se tem alguém ouvindo a live e quiser ficar com elas, eu estou deixando aí, quiser levar até a volta às aulas, eu pago, não tem problema, só manda foto todo dia para eu saber que está vivo o vídeo. Mas fora isso, Léo, eu não entendo nada de criança. Desculpa, eu não entendo nada de criança. Nada, nada. Eu não sei nem por onde começar quando eu vejo criança. Quando eu vejo criança, eu olho e pergunto assim, é para chutar, é para comer ou é para fazer o quê? Eu não sei. Eu fiz bacharel, e assim, a vantagem de ficar velho, Léo, é que você pode falar as coisas. Né? Você fala assim, hoje eu estudo 2 coisas na minha vida. Eu estudo uma coisa que tem relação com 2. Estudo adaptação morfofuncional ao treinamento de força e ao treinamento funcional. É isso que eu faço. É igual o teu Ricardo aí, que é um amigo meu que fez mestrado aqui na USP, e eu tô agora com os projetos do doutorado, né? E aí o Ricardo fala, pô, mas você quer estudar só idoso, Léo? Ele fica bravo. Eu odeio trabalhar com idosos. Você vem pedir conselhos de projeto para idoso. Eu falei, porra, meu, pra você ver, né, meu? Eu acho que idoso é uma necessidade. Então... Eu não tenho nem ideia, não tenho nem ideia, Léo. Desculpa, eu não tenho nem ideia. Live ao vivo é assim, né? Porque não tem nem ideia. Mas se vocês quiserem, pode fazer outra pergunta que não seja sobre criança que eu arrisco. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Senão eu faço a pergunta aí sem nenhum problema. Já que o pessoal está comentando aí, vamos tentar tirar uma pergunta daí e eu vou tentar traduzir o que eu tenho lido aí. A relação
do treinamento funcional sobre a composição corporal, que é esse aspecto morfológico que você mencionou bem, e também atrelando a melhora funcional, principalmente da força aí, como é que você tem visto essa relação de saúde? Porque a população ela tem sobrepeso e obesidade. E o treinamento funcional ele caiu como uma luva. A gente tem visto aí que, principalmente nesse momento, é o que você mencionou. Uma simples escada dá para gerar várias atividades e ter na manutenção do peso. Eu acho que o grande desafio hoje para quem está em pandemia é a manutenção do peso. Eu recentemente me pesei e não engordei nada. Falei, graças a Deus, porque eu pensei que eu tinha engordado muito. Mas é porque eu tenho feito muita atividade mesmo, né, em relação à prática corporal. Mas eu estou comendo muito também. Então, aí eu jogo para você. Como é que você tem visto aí na literatura, principalmente nas publicações do teu grupo, sobre composição corporal? Tanto na relação da perspectiva de gordura e na relação de massa magra, massa muscular, no treinamento funcional. Então, o que a gente tem visto aqui com indivíduos sedentários, sem controle rigoroso de dieta, porque a gente faz, na verdade, aqui é o seguinte, a gente só faz um recordatório do que eles consumiram nas últimas 24 horas, e a gente pede para que eles mantenham essa mesma linha aí de alimentação durante todo o período do estudo, que eles não mudem a alimentação. É isso que a gente faz, é um controle muito fraco, realmente, mas a gente, em cima disso, não viu alteração de composição corporal de forma geral. O que a gente viu, na verdade, foi aumento de função, aumento funcional mesmo, aumento de força, de resistência de força em atividade, puxar, empurrar e agachar. Isso a gente viu, mas alteração de composição corporal não houve, a gente não conseguiu demonstrar, pelo menos nos estudos aqui do nosso grupo. A gente já tem, se eu não me engano, aí sobre treinamento funcional, 3 ou 4 trabalhos publicados, 2 deles são crônicos, está vindo um terceiro agora que a gente submeteu para publicação e a gente não viu alteração de composição corporal. Então, essa parte eu fico te devendo a resposta também. Agora, melhora de função, teve muito. E pegando aí o HIIT Bodywork, né, o HIIT com peso corporal, que foi aí o slide que eu mostrei aqui, a gente viu melhoras no consumo de oxigênio absurdas. Melhoras aí em 10 semanas, que a gente não vê muitas vezes com 6 meses do indivíduo indo treinar em academia. Então, o treino, ele era feito 2 vezes na semana, durante 10 semanas. Aqueles exercícios que eu mostrei para vocês. E a gente viu melhoras de VO2 máximo acima aí de 20%. Em indivíduos fisicamente ativos já, tá? A gente viu boas melhoras. Isso é fantástico. E em relação ao consumo máximo de oxigênio que você mencionou aí, vocês chegaram a analisar o gasto calórico no treinamento funcional, no grupo de vocês? Qual foi a diferença do modelo tradicional, pensando na musculação? Vocês chegaram a avaliar o efeito pós-exercício desse gasto? Obviamente que não tem nenhuma relação com a composição corporal que você apresentou muito bem. E, na verdade, vocês foram muito verdadeiros, né? E eu fico feliz. Porque você poderia mentir para todo mundo agora se você fosse um cara com não transparência. Falar, não, olha, acontece. Mas não, você foi muito sincero. Os nossos trabalhos não apresentaram resultados na composição corporal. Mas sobre o gasto, nessa perspectiva de treinamento funcional, tanto em sessão e pós-sessão, o que os resultados estão apresentando aí? Beleza, enquanto você falava, eu abri aqui. Deixa eu mostrar o que a gente viu. Inclusive, os dados já estão tabulados, eu fiz a análise essas semanas aí. Tá aqui, ó. Então, o que a gente viu? Você tem o protocolo que a gente comparou, um protocolo de HIIT 40-20 e um protocolo 30-10. Então, os protocolos exatamente os mesmos. Aqueles exercícios que eu mostrei aqui, ó. Deixa eu ver se eu abro de novo aqui para não ter problema aqui. Vamos lá, tá aqui, ó. HIIT 40-20, tá aqui. Esses foram os exercícios, ó. Exatamente esses daqui. Então, 3 blocos. Você tinha aí 2 séries em cada bloco no protocolo 40-20 e no protocolo 30-10 eram os mesmos exercícios. Só que eram 3 séries em cada bloco. Tá vendo aqui, ó? Onde está 2 vezes? É porque fez 2 vezes. No protocolo 30-10, eles faziam 3 vezes em um próximo bloco. 3 vezes. E aí, no 30-10 era 30-10, 30-10, 30, 30
repetia, aí fazia 60 segundos, passava para o próximo bloco. No 40-20 era 40-20. Então, os mesmos exercícios. E a duração era exatamente a mesma. E olha o que a gente viu em relação ao gasto calórico. Uma sessão de 20 minutos. Então, você tem o protocolo 30-10 aqui, o protocolo 40-20. O protocolo 40-20 tem a média aqui, tá? Gastou em média 154 quilocalorias. E o protocolo 30-10, 147. Houve uma diferença de quase 5% no gasto calórico desse protocolo para esse protocolo. E isso foi significativo. Só que o problema é que essa diferença foi trivial. Então, ela praticamente não existiu. Ela existiu, mas não. Entende? É mais ou menos que nem o Mundial do Palmeiras. Entende? Existe, só que não. Então, tá aqui, ó. Basicamente, o gasto calórico de uma sessão usando peso corporal de 20 minutos gira em torno de 147 a 154 quilocalorias. E aí, você fala, mas isso é muito, isso é pouco? Isso é bastante para 20 minutos. Se você pensar bem, uma caminhada de meia hora de um indivíduo de 75 anos, você vai ter um gasto calórico de 100 quilocalorias, 110 quilocalorias, uma caminhada tranquila. Um protocolo de 20 minutos, você tem gasto acima de 150 quilocalorias. A gente fez um protocolo na TechFit, que é outra academia que eu para assessoria, que é uma academia que não usa... academia sem peso. Usa peso corporal associado à eletroestimulação. E a gente fez um protocolo de HIIT, mas HIIT mesmo. A gente pegou indivíduos treinados, bem treinados, e socou a bota no HIIT. Tiveram até 2 indivíduos lá que chegaram lá, um passou mal e outro voltou o café. E aí a gente viu um gasto calórico de quase 300 quilocalorias no protocolo de 20 minutos. Só que aí você fala, mas não é todo mundo que aguenta esse protocolo. Realmente não. Agora, esse protocolo que eu mostrei aqui da Smart, ele é totalmente plausível. Todo mundo consegue fazer numa boa. Talvez tenha dificuldade aí, 1 ou 2 semanas, mas depois a coisa anda numa boa. Então, basicamente é isso. O gasto calórico, ele é bacana? É. Mas ele é bacana a ponto de emagrecer? Aí eu faço uma pergunta para os nossos telespectadores. Hoje, um lanche, só o lanche de uma rede de fast food tem mais de 400 quilocalorias. Aí eu faço a pergunta. Adianta eu treinar a semana inteira, 2, 3 vezes na semana, fazendo esse protocolo, e ao final de semana ir lá, no sábado e no domingo, comer um lanchão desse? Aí não adianta. Pessoal, se você treinar que nem Conan o Bárbaro, mas comer que nem um javali irlandês no cio, você não vai emagrecer, independente do protocolo. Seja aí o funcional, a musculação, o cardio, o cross-training, o que você quiser. Aula de estileto, aula de zumba, que o pessoal falava que gastava 1000 calorias. 1000 calorias, o buraco do ânus que gasta 1000 quilocalorias, né? Mas, enfim, é isso. É isso. Minha esposa me xinga porque eu falo palavrão. Não, você está sendo muito educado. É que nunca ninguém... Aí talvez... A maioria das pessoas te conhecem, né? Então sabe que você está sendo muito controlado até. Está parecendo um voto sacerdotal que você fez antes da live. Eu acho que você está vendo uma luz em mim ainda, aquele lado celibatário, sei lá, pode ser. Enfim. Então, Lê, vamos lá então. Vamos às considerações finais aí, para até não dar delongas. Primeiro, de antemão, turma, eu quero recomendar, o Lê não pediu para fazer isso, mas eu acho que eu tenho que fazer por uma questão ética e de respeito. Eu quero sempre indicar cursos do Alexandre Evangelista. Então, o doutor Alexandre Evangelista, ele tem um leque de possibilidades de cursos online e presenciais nesse momento. Provavelmente, como eu, também estamos afastados. Então, de verdade, busquem aí depois no Instagram do Alexandre Evangelista, no site do Alexandre Evangelista, ou no direct do doutor Alexandre Evangelista, os cursos atuais de treinamento. Eu acredito que ele tem uns 2 ou 3 que ele acabou de lançar. Tem um que é recente, que é um de personal, que é uma área muito bacana, enfim. Não percam essas oportunidades. Eu acho que esse momento é um momento de capacitação, é um momento de reflexão, é um momento de buscar conteúdos para deixar cada vez mais rico o seu arsenal e, principalmente,
antes de pensar fora da caixa, conheça a caixa e as ferramentas da caixa. Não adianta você ter um martelo e estar usando o martelo para cavar buraco. Você tem que saber usar martelo. Então, a gente tem muita coisa que ainda precisa de mais conhecimento. Então, eu acho que é isso. Lê, posto isso, faça suas considerações finais, aí eu fecho. Aí eu fecho com a minha final. Posso mostrar então uma coisa rapidinho, né, para a gente entender, porque o que a gente discutiu aqui é a pontinha do iceberg só. Ó, só para vocês terem uma ideia, tá, do que a gente está discutindo aqui. Se você comprar, por exemplo, um treinamento em suspensão aqui, uma fita de treinamento em suspensão, TRX, falei o nome, custa até R$159, ok? E aí, você pede para o cliente usar a plataforma Zoom ou WhatsApp com treino de 20 a 30 minutos, tudo bem? E olha, você tem a sessão de treino só usando o TRX aqui, olha que beleza. Então você tem, por exemplo, aqui uma remadinha, 40 segundos de estímulo, 20 de pausa. Um agachamento, 40, 20 de pausa. Rosca bíceps, 40, 20 de pausa. Corrida no lugar, você faz 3 vezes isso daqui, ó. Ok? Descansa 40 segundos, que é a macropausa. Vai para o segundo bloco, um supinão no TRX, adapta se não conseguir. Um avanço, faz o tríceps, corrida lateral. Tá aqui, ó, bonitinho. Utilizando só um acessório e o treinamento com peso corporal. Então, o Léo falou de uma coisa fundamental. A gente precisa entender como manipular essas ferramentas. E ele falou dos cursos, e é verdade. Eu tenho, pessoal, 2 cursos muito bacanas para vocês que estão aqui assistindo a gente. Um deles é um curso de treinamento funcional usando peso corporal. Nesse curso, eu ensino passo a passo mesmo, como você monta uma sessão de treinamento funcional usando só o peso corporal e alguns acessórios. E o bacana, eu tenho lá mais de 50 exercícios divididos em 3 níveis de condicionamento: iniciante, intermediário e avançado. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse curso, você me manda um direct no @Alexandre L. Evangelista, falando eu quero. E eu vou te mandar um link de desconto desse curso. O curso, ele custa R$299. Só que eu vou te dar um desconto de 25%. Mas, ó, é só para quem está na live. Você vai falar, eu quero, eu estava na live. Porque se não for isso, eu não mando o link, tá? E aí, esse link, ele vai ficar disponível para você só até amanhã. E eu só vou abrir 30 vagas para esse curso. Então, os 30 primeiros que me mandarem, eu quero, eu estava na live, eles vão ganhar esse curso, ok? Então, treinamento funcional usando peso corporal é o curso que eu montei. Você vai fazer o seguinte, eu prometo, eu peguei tudo aquilo que eu tenho de teoria e prática, nos anos de pesquisa e de prática profissional que eu tenho, juntei num curso. Você vai assistir o curso, faz de conta que você compre agora, você vai assistir até domingo, e na segunda-feira você já vai conseguir aplicar com seus clientes. Eu tenho certeza que você vai conseguir. De tanto que eu confio no meu taco lá, e nos exercícios, e na proposta metodológica. Muitos de vocês perguntaram, como é que eu faço para progredir? Lá no curso tem a progressão dos exercícios e como você organiza as sessões de treino. Tudo prático, rápido e fácil. Então, basicamente é isso. Eu queria agradecer a você pelo convite, Léo, e eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho? Acessa lá Alexandre L. Evangelista, clica no link da minha bio, você vai ver que eu tenho um monte de outros cursos. Mas o que eu quero dar para você é o de treinamento funcional usando peso corporal. Tá legal? Eu já ajudei aí mais de 1.500 profissionais com esse curso fantástico. Fantástico. Obrigado, Léo. Quero agradecer muito a tua presença, por você ter se colocado à disposição. Quero agradecer todo mundo aí. E olha, eu não ganho R$1 em estar... Ele nem sabia que eu ia falar antes do curso, né? Não mesmo. Então, é a maneira que eu sou. Quem me conhece, você me sabe que eu sou assim. É uma contribuição para a educação física, as pessoas buscarem cada vez mais competências. Então, quem é bom tem que ser falado. Então, é bem por aí. Então, obrigado de coração. Quero agradecer a oportunidade de todos estarem aí tarde da noite. Printem a tela, nos marque, coloque no story. Você que acompanha o Dr. Alexandre Evangelista, você que me acompanha, falem bem da gente e evitem falar mal. Se for falar mal, fala mal pelo direct.
né? Ou pelo menos é mais certo, né? Mas nos procure, é um prazer enorme estar contribuindo para a educação física e Deus abençoe muito vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Lê, bom descanso para você e bom dia amanhã aí nesse recomeço aí, tá bom? Obrigado. Obrigado, Léo. E ó, tem gente perguntando aqui como é que faz para ter o curso. Pessoal, me manda um direct no Instagram que eu mando o link para você acessar direto o curso, tá? É só mandar, eu quero, eu estava na live. Léo, obrigado. Eu quero agradecer de coração. E assim, tamo junto e tamo together. É isso aí. Legal. Fica com Deus. Até. Obrigado, Léo. Fica bem. Tchau. Obrigado.